coração ele tem uma relação direta com as emoções. Uhum. Tanto quando a gente tá triste, o coração fica doendo, né, inclusive a gente sente a dor física mesmo. Assim. Aquelas sensações que o indivíduo tem, e que não se traduzem em alterações de exame físico, nem de exame complementar, levam a gente a concluir que aquilo ali é puramente emocional. Então é o coração que está doente emocionalmente. Como é importante ter médicos que tenham essa visão, né? Mas não só aquela coisa ali isolada, tão Caxias, no sentido de uma mente fechada, né? Digamos assim. Então é muito importante ter de ser algo complementar, né? A saúde mental com a saúde física, que é tudo uma coisa só. O coração está doente, o emocional não fica bem, porque a pessoa fica preocupada. Claro, é uma das preocupações de saúde maior de qualquer pessoa, Sim. né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Terapia. Aqui é conversa, mas pode ser terapia. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que literalmente toca o coração. A relação entre nossas emoções, nossa mente e nossa saúde cardiovascular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo, responsáveis por cerca de 32% dos óbitos globais. Mas o que muita gente ainda ignora é que o coração também sofre silenciosamente com o estresse, a ansiedade e os conflitos emocionais. Eu sou Clara Braz, terapeuta, e ajudo líderes e empresárias a conquistarem clareza emocional e alta performance. E acredito que o modo que lidamos com as emoções e a pressão diária influencia diretamente no nosso corpo, inclusive o coração. E eu sou Cíntia Braz, especialista em neurociência aplicada ao comportamento financeiro, e acredito que emoções influenciam diretamente em como lidamos com o dinheiro. Hoje, ao lado do Dr. Belmiro Araújo Júnior, vamos entender como cuidar das emoções e também cuidar do coração. Nosso convidado de hoje é Dr. Belmiro Araújo Júnior, médico cardiologista dedicado à prática de cardiologia clínica. Ele tem ampla experiência no cuidado de pacientes cardiopatas internados e em consultório, sempre com uma visão ampliada da saúde física, mental, social e espiritual, como define a própria OMS. Um profissional que acredita que o coração é mais do que um órgão vital, é um espelho das emoções e do estilo de vida. Seja bem-vindo, nosso querido convidado Dr. Belmiro, cardiologista, que está aqui com a gente hoje batendo esse papo. Bem-vindo à nossa casa, pode ser terapia. E a É gente uma já. honra para mim. Eu agradeço muito aí pelo convite. Que bom. Falar de uma coisa tão relevante, né? Que bom. E Exatamente. nós já nos conhecemos de longa data, que a gente sempre gosta de fazer essa apresentação, né, a gente já se Sim. conhece há muito tempo, inclusive, minha mãe esteve internada no ano passado, e como eu já tinha ele como referência, né, de cardiologista, e minha mãe ficou justamente no hospital que ele trabalha, no Santa Isabel aqui em Salvador, então eu fiquei: "Doutor, socorro", a gente já fica preocupado, né, e aí ele deu todo o suporte a gente, foi lá visitar minha mãe, né, então a gente já sabe que é um médico que tem um olhar diferenciado, que é tão importante, né, justamente Sim. nesse processo de saúde mental. Da gente ter esse apoio, esse suporte, então a gente está muito feliz mesmo. Felicidade é minha também. E um diferencial também, como você falou, né, como é importante ter médicos que tenham essa visão, né, mas, não só aquela coisa ali isolada, tão Caxias, no sentido de uma mente fechada, né, digamos assim. Então é muito importante ter de ser algo complementar, né, a saúde mental com a saúde física, que é tudo uma coisa só. O médico, para ele fazer o seu serviço completo, à medida que o tempo avança, ele vai ter que fazer essa conexão entre coração e mente, entre corpo e mente. Começando aqui já a entrar no assunto, e é interessante que eu queria compartilhar com vocês, por que que a gente pensou em chamar um cardiologista para falar de saúde mental, né. Aparentemente a pessoa pode dizer assim: "Ah, não tem muito a ver, né, por que cardiologista?". Eh, eu percebo muito, e o doutor Belmiro pode inclusive reforçar e conversar com a gente sobre isso, que quando a gente tá, por exemplo, ansioso, o coração acelera, né. Quantas pacientes minhas já vieram assim: "Ó, vou fazer uma revisão cardiológica", e eu reforço, mesmo sabendo que pode ser ansiedade,
vá lá mesmo, faça todos os seus exames, vá no cardiologista, depois volta, realmente tá tudo normal, não tem nada. Inclusive o próprio médico indicou que eu fizesse Sim, terapia. Então, como o coração ele tem uma relação direta com as emoções, Uhum. tanto quando a gente tá triste, o coração fica doendo, né, inclusive a gente sente a dor física mesmo. sim. Eu já vi até estudos falando que ativa a mesma área do cérebro, né, de Uhum. dor mesmo, e que realmente você sente. Quando você tá deprimido, o coração também fica mais apertadinho. É frequente, né, as pessoas dizem: "Ah, chega a sentir uma dor no coração", né, Sim, quando sim, verdade. alguma coisa não está bem na parte emocional, né. E interessante também que, conectando com as outras partes energéticas, por exemplo, tem a questão dos pontos de energia, né? O ponto da energia, o cardíaco, que é um ponto central, digamos assim, do corpo, né? Para ir com as emoções e como aquilo ali se congela. E esse pontinho aqui, às vezes, quando a gente vai fazer alguma terapia ou alguma terapia corporal, ou reiki também, às vezes dá um incômodo bem nesse pontinho aqui, porque ali acumulam as emoções, né. Uhum. E aí isso se reflete no coração de alguma forma, né, acaba Sim. reverberando de alguma forma, e fisicamente ele acaba dando sinais que nem sempre é cardiopata mesmo, cardiopatia, vamos dizer Isso, assim, às vezes é Isso. só emoção, né. O isso. senhor vê muito isso na prática? Muito. Eu vejo, assim, 2 situações. Eu vejo, por exemplo, o paciente que não tem cardiopatia nenhuma, mas que tem sintomas que simulam doenças do coração, né, e aí a gente diria o quê? Que o coração aí está puramente, doente emocionalmente, né, Uhum, porque não há uma patologia orgânica, mas aqueles sintomas, aquelas sensações que o indivíduo tem, e que não se traduzem em alterações de exame físico, nem de exame complementar, levam a gente a, concluir que aquilo ali é puramente emocional. uhum, Então é o coração que está doente emocionalmente, né. E o outro lado é o quê? É o paciente que tem realmente uma patologia do coração, e essa patologia ela é, eh, reforçada, né, ou potencializada por questões emocionais. sim. E muitas vezes eu vejo isso muito na prática clínica, a gente precisa ter cuidado, o cardiologista precisa estar atento a lidar com essa situação e conscientizar o paciente também dessa situação, que é, vamos dizer assim, um círculo vicioso, que é porque o coração está doente, o emocional, não fica bem, porque a pessoa fica preocupada, claro, é uma das preocupações de saúde maior de qualquer pessoa, Sim, né. "Ah, estou com um problema no coração, eu sou cardiopata", né. Eu até evito muito usar esse termo, sabe, no dia a dia ele com é os pesado, né. pacientes, né. Não diga isso, não diga que você é um cardiopata, diga que você tem uma situação no coração para resolver. E até na conversa também eu costumo muito falar, em vez de usar assim: "Ah, a sua cardiopatia", eu digo: "Não, a sua situação do coração", e Uhum, aí vou desenvolvendo todas as orientações que são necessárias, porque são voltando ao círculo vicioso, porque está doente, fica emocionado, porque está emocionado, aumenta a doença. Então é preciso, ter muito cuidado em relação a essa questão, né, de uma coisa não ficar alimentando alimentando, outra, né. E né. o interessante é esse cuidado com a fala, né, com as palavras, Uhum. porque a gente vê o tempo todo que as palavras têm poder, né, e tipo, o Isso. cuidado com a saúde mental também do paciente, isso Aham. é um diferencial também. Muito É. grande e às vezes até na hora de dizer essa questão, né. Olha como o senhor falou do cuidado, de não, é cardiopatia, é uma situação que você está em tal órgão, né. Eu tenho recebido muitos pacientes e nesse sentido e eu tenho me assustado um pouco, não vou mentir. Uhum. Que aí o médico vai dar um diagnóstico difícil e ele vira e fala: "Ó, aqui não tem mais jeito, viu. Ó, aqui a Uhum. pessoa tá acabada", certo. E é nesses termos mesmo que os pacientes Uhum. trazem para mim. Sim, Aqui não tem mais jeito, não tem mais o que se fazer, realmente agora é esperar a hora. E a gente pode falar isso de uma outra forma, né, inclusive Claro. tem cursos para falar sobre isso, né. Isso. E talvez, como o senhor falou, às vezes muda uma palavra, né, você cuida mais da saúde mental dessa pessoa. Às vezes o jeito de falar: "Olha, realmente para a medicina, a gente vai fazer o que puder,
Uhum. Mas a gente sabe que não depende só da medicina, depende qual é a sua espiritualidade, o que é que você Sim. acredita, Isso. né, vá para a sua igreja, peça a Deus, Uhum. o que você acreditar, você traz mais leveza para o processo, como o senhor está falando. Então esse cuidado é indispensável, até no tratamento mesmo de qualquer questão de saúde. Como isso é importante. E esse Uhum. ponto que o senhor falou é bem importante também, já cuida da saúde mental de várias Sim. formas, né. Isso. É, o cardiologista ele não vai ele não vai completar o tratamento do paciente tendo uma visão simplesmente orgânica, né. Se ele quiser realmente e se ele tiver realmente a intenção de cuidar daquele doente, ele tem que ter realmente uma visão holística, né, e estar realmente atento cada vez mais a essas questões emocionais. A questão da espiritualidade, isso é importante, é algo que até, eh, tem crescido muito essa preocupação com a espiritualidade e isso é muito bom, né. As sociedades estão cada vez mais, olhando esse lado. A Sociedade de Cardiologia, por exemplo, já tem um departamento de espiritualidade e medicina cardiovascular. Poxa, que Nossa, legal. muito É, interessante já isso. tem 12 anos de criação, esse Nossa. departamento. E através, desse setor, a gente vê como, já estamos, cheios de publicações, de trabalhos científicos, sempre correlacionando, espiritualidade e saúde do coração, né. Trabalhos muito interessantes, específicos, do tipo, por exemplo, tem trabalhos que mostram que aquela pessoa que consegue exercer o perdão com mais facilidade tem um risco cardiovascular menor, né. Então até esses detalhes, então são dados de literatura, mostrando que as emoções estão não só as emoções como a espiritualidade estão intimamente ligadas com o Ligados. coração, eh, podendo ou prejudicar ou Ou beneficiar, né. beneficiar. Se a pessoa cultiva tristeza, ansiedade, se a pessoa é deprimida, né, se a pessoa cultiva mágoa, então já é comprovado cientificamente isso, que essa pessoa tem um risco cardiovascular maior, tem uma maior dificuldade de controlar a pressão, tem maior dificuldade de uma recuperação pós-operatória. Eu, na minha prática clínica, eu acompanho muito pós-operatório de cirurgia cardíaca, e eu observo muito isso, né. As pessoas que cuidam da espiritualidade costumam ter uma recuperação pós-operatória muito melhor, Uhum. e que, do contrário, quando você tem uma pessoa que não cuida bem da espiritualidade ou que está longe de cultivar sentimentos como amor, como fé, esperança, gratidão, perdão, compaixão, essas pessoas têm mais dificuldades, costumam ter Uhum. mais complicações pós-operatórias, ficam mais tempo internado, né. É nítido isso. E interessante porque a gente trouxe um tema, né, convidados para falar sobre esse tema também, que já foram episódios Se não anteriores. assistiu, assista. Saúde mental e Exatamente. espiritualidade. Uhum. Justamente a gente falando sobre essa importância da fé, da espiritualidade para a saúde no contexto geral, mas é tão legal também a gente ouvir que aquilo que a gente estava conversando em outros episódios, tipo, só reforça, né, o que Aham. a gente vem trabalhando. Isso. E um médico falando, vem Sim, com outra característica, né, Uhum. é sim. bem bacana. Então, estudos recentes mostram que energias negativas crônicas, como raiva, estresse e ansiedade, pode alterar a frequência cardíaca, elevar a pressão arterial e aumentar os níveis de cortisol. Pesquisas da Associação Americana do Coração, de 2022, indicam que pessoas com alto níveis de estresse têm 27% mais de riscos de eventos cardíacos graves, como infarto. Ou seja, como a questão emocional está intrinsecamente relacionada com o coração, né? Então, esses dados revelam que a saúde mental e o sistema cardiovascular estão profundamente entrelaçados, como a gente já conversou aqui, né?
Então, doutor, na sua experiência clínica, de que forma as emoções e o estresse aparecem no corpo e no coração dos seus pacientes? Então, existem explicações fisiopatológicas, né, isso a gente aprende na faculdade. Interações neuroendócrinas, interações autonômicas, mediadores inflamatórios que tem no nosso sangue, né, que levam a essa interação muito forte entre mente e coração. Então, vamos pegar um exemplo, eu acho até uma coisa muito fantástica isso, a o que a nossa inteligência suprema, né, traz para a gente, que o nosso organismo, ele tem um sistema, neuroendócrino e autonômico, que nos prepara para, o perigo, né, e para situações Sim, agudas de perigo. Nessas situações você tem aumento dos hormônios de estresse, né, você citou aí adrenalina, cortisol, para a pessoa fugir daquele perigo. Eh Isso foi criado para a situação aguda, mas o que é que acontece cada vez mais na nossa sociedade? O estresse está se cronificando, né? uhum, E quando esse sistema fica ativado cronicamente, então daí vem elevação de frequência cardíaca, elevação da pressão arterial, e daí vem as consequências de uma hipertensão arterial sim. elevada, né? Arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca. Tudo isso, o que gerado por estresse crônico que aumenta esses hormônios de estresse. Nesse contexto também, aumento de mediadores inflamatórios que já vão criar alteração na parede dos vasos, vão tornar os vasos mais contraídos, dificultando a circulação do sangue, daí pode vir um infarto, pode vir um acidente vascular cerebral, né? Formação de placas de gordura por mecanismos inflamatórios mesmo nas paredes dos vasos, e tudo isso, claro, afetando qualidade de vida e impactando na sobrevida, né, diminui a sobrevida, enfim, É meio que um efeito cascata, né, é um que um efeito cascata. Interessante, né, o nosso corpo se preparando para, por exemplo, fugir, né, seria correr, fugir ou Isso, lutar, né, né, digamos que assim. é, aí o coração acelera, né, a gente fica mais isso, ofegante, seria para a gente correr, e aí a gente não corre, porque o estresse tá ali, e aí isso isso, vai desencadeando tudo isso. é. E aí a gente puxa para a importância da pessoa se conhecer, se perceber, "Por que que eu tô Uhum, estressado?", né, "Por que que isso, isso tá acontecendo?". uhum, Por que que eu tô, assim, sempre pronto pra aquelas pessoas, às vezes, que sempre estão prontas pra brigar, né, você fala isso, "oi", a pessoa: "Ih, o que que você quer falar é, comigo?", né, a pessoa que tá raivosa, né, aham, deve estar cheio desses hormônios aí, né, no isso. corpo. Eu, En às vezes, converso com o paciente, fazendo uma analogia com o maratonista, né. O maratonista está ali, ele corre, ele está preparado para aquilo ali, e ele corre bastante, mas chega um momento em que ele vai ter que parar. Sim. Ele entra em fadiga e para, né. E o nosso organismo, muitas vezes, quando está sob estresse crônico, ele fica que nem um maratonista. Ele está ali correndo E sem não para nunca. necessidade e não para nunca. Então chega um momento em que o coração vai reclamar. E a forma que ele tem de reclamar É são já trazendo com as doenças, as doenças. né. É uma angina, é um infarto, é o coração dilatar e entrar a pessoa entrar em insuficiência cardíaca. E é interessante que daí é que vem aquelas falas antigas no sentido: "Menina, você vai infartar. Olha, você tá com muita raiva, tá muito agoniada", "Tá que correndo a gente ouve demais". Isso, bastante, né, tipo, na sociedade, as pessoas falando nas famílias, isso: "Você tá com muita correria, que agonia é essa? Vai infartar, vai ter um é. problema". Mas tem muita sabedoria nessa É, fala, as né? coisas do a sabedoria do inconsciente, né. É, Exatamente. exatamente. E assim, ó, hoje a ciência mostra que coração e cérebro estão o tempo todo em diálogo. Essa comunicação acontece por meio do nervo vago, uma espécie de ponte entre o que sentimos e o que o corpo reage. Quando estamos sob estresse constante, esse sistema fica sobrecarregado e o corpo entra em alerta o tempo todo. Mas quando aprendemos a respirar melhor, a relaxar e lidar com as emoções, o coração também desacelera. E pesquisas
de neuroimagem confirmam que técnicas simples de regulação emocional reduzem essa resposta de alerta e ajudam o coração a funcionar de forma mais equilibrada. Então, interessante, que foi exatamente o que a gente estava falando, né? Sobre essa coisa da sobrecarga e os efeitos que trazem no corpo. Então, essa ligação entre o cérebro e o corpo. Mas falando também que é possível fazer esse caminho do Inverso. corpo, o caminho inverso, do corpo para regular as emoções e trazer um equilíbrio maior para o coração, né. E a gente também trouxe em outro episódio falando sobre essa questão de técnicas de respiração, como isso ajuda, todas essas técnicas, essas ferramentas de respiração, meditação, tudo isso traz uma forma de regular o corpo. Então tá tudo interligado. Então, agora eu quero fazer uma pergunta que é assim, como essa relação entre mente e corpo é percebida na prática da cardiologia moderna, especialmente quando o paciente vive em constante estado de tensão? Isso aí na prática clínica é bem frequente. Eu vou falar um pouco, com exemplos, que eu acho que Sim, melhor, né, uma das melhores formas da gente conversar sobre isso. Exemplos, vamos pegar eu vou dar exemplos de vivência de consultório, certo? Um indivíduo hipertenso e que está controlado, está usando aquela medicação já há um bom tempo e está tudo direitinho, né, pressão controlada, todos os exames ok. De repente a pressão começa a descontrolar. De repente o paciente volta: "Olha, minha pressão agora não está mais controlada". "Tá tomando a medicação?". Tô tomando a medicação". Então o que é que está acontecendo? Excesso de sal? Não. Quando eu vou começar a instigar, na maioria das vezes, o que é que eu observo? Algum fator emocional que não tinha e apareceu, né. sim. Qualquer coisa, perdi o emprego, né, estou endividado, ou estou tendo problema de relacionamento em casa, eh, uma série de coisas, né. E hoje em dia a gente vê, né, cada vez mais, assim, problemas pessoais, né, que as pessoas inclusive, não só os problemas aparecem, como ao mesmo tempo as pessoas não sabem lidar Lidar com com eles. aquilo, né. Então, assim, a primeira ideia que a gente costuma ter é: "Ah, vamos aumentar a dose do remédio Ou dizer ou que vamos trocar associar", a né. medicação, né? Cada vez mais a gente precisa de se conscientizar, nós médicos, de que, coração não precisa só de remédio. Precisa de Sim. remédio e precisa também de cuidar da parte mental, né. E em muitos casos é justamente essa questão mental que precisa ser resolvida. Então é um momento de, num caso desse, até dizer: "Olha, eu vou até aumentar aqui o remédio um pouquinho, mas isso tem que ser provisório, porque não é bom também tomar tanto remédio durante tanto tempo, enquanto isso você vai precisar cuidar da sua saúde mental, você vai precisar", e vem os aconselhamentos, né, de exercícios respiratórios, Uhum. meditação, eh, atividade Terapias também, física, né, buscar, integrativas. buscar lazer, Terapia, cuidar da eh, É, cabeça. resolver sim. as relações pessoais, né, trabalho, família, né. E é assim, teve até um caso de uma paciente que ela chegou falando que teve um pico de pressão e que foi do nada e que ela não sabia por quê, e aí foi para o médico porque ela tinha que trocar a medicação, porque na cabeça dela aquela medicação não fazia mais efeito. Uhum. E aí eu fui instigando para entender, mas vamos ver o que foi que aconteceu nesse período. Você teve alguma forte emoção? Como é que estava isso, tal e tal área da sua vida? Como é que estava? E aí a gente foi descobrindo que tinha uma questão no trabalho, que houve uma mudança e ela era uma pessoa rígida, que tinha dificuldade com mudanças, e aí houve uma mudança no setor dela e que impactava diretamente a situação dela. Então, houve esse pico, mas assim, não aconteceu exatamente no dia da notícia. Então, se fosse no dia dessa notícia da mudança no trabalho, talvez fosse mais fácil para ela associar. Mas veio, sei lá, uns 2 dias depois, mas às vezes está associado, muitas vezes Às está vezes até associado. 15 dias depois é dito, Sim, né, que É, porque o corpo não reage de imediato, né, isso. não é assim o tempo todo. Então pode ter consequências e sequelas
depois, né, como você falou, em alguns dias, 15 dias, enfim. E não é um exercício fácil isso, né, essa prática de detectar, por exemplo, o Sim. que é realmente o problema, que agora me veio à mente recentemente o caso que eu recebi no consultório, de uma senhora que também com dificuldade de controle de pressão, aí tentei, né, buscar na anamnese alguma causa, emocional, mas ela não se abria, certo? Outra Então Ainda eu dificuldade, né? tem essa fiquei dificuldade de eu abertura, né. fiquei, sabe, trocando remédio, fazia um esquema, não dava certo, vamos trocar esse esquema, até que um dia ela apareceu no consultório com o filho, ela sempre vinha sozinha, e aí o filho veio, ele disse: "Olha doutor, eu vim dessa vez porque o senhor precisa saber que minha mãe está tendo uma relação extremamente tóxica com um companheiro", Sim. né. E aí, nesse momento, quando ele falou isso, ela desabou a chorar, né, e aí pronto, ali abriu-se o leque, né, assim, Uhum, agora cheguei à causa, né, e aí é preciso a gente chegar né, a verdadeira chegar à verdade para poder a partir daí orientar, com né. certeza, saber exatamente o que está por detrás do sintoma, E aí a né. gente retoma aquele tema que a gente traz em todos os episódios. Quanto é importante a gente se conhecer. Porque Uhum. se a gente não conhece nosso corpo, não percebe os sinais, não consegue ver, porque o corpo alerta, né? Não vem do nada. Uhum. Eu acho que o senhor, como médico, pode reforçar mais ainda a nossa fala, que não vem do nada. Tem uns pequenos Isso, sinaizinhos, né? Vai vindo uma coisinha, vai vindo. Aí eu não presto atenção, ou não dou importância. Não, eu vou no. Minha revisão cardiológica é. Depois eu vejo isso, né? Tô muito aham, atarefado. E aí vem o infarto, porque eu acho que o infarto não vem do nada. Deve ter alguma coisinha claro, que vem assim. sempre Mas tem. A sempre gente tem até chama de aquela gatilho, né, sim, e tem que sempre tem ir alguém atrás que do fala: gatilho, "Ah, infartou do nada". né, Simples não não, foi foi assim do do nada. nada. Sempre tem uma É, coisinha. não é do nada. Então, o quanto é importante você se cuidar, por isso que a gente está aqui sempre trazendo profissionais diversos, porque a gente quer mais é que você se cuide mesmo. Preste atenção, vá fazer suas revisões, se cuide e se observe, porque até vai para o médico e fala: "Não, não tem nada não, tá tudo ótimo". Como é que o Isso. médico vai ajudar? Como Uhum, é que o Aí médico o vai médico vai dizer: dizer? "Então você vai fazer o quê aqui mesmo?", Não, aí diz aham, né. assim: "Não, não tô entendendo porque minha pressão tá aumentando". Aí É o sim, né, aí o cardiologista lá com o doutor Belmiro: "Sim, mas me conte, me". "Não, tá tudo beleza". é. E as pessoas querem, respostas fáceis, né, E fórmulas soluções mágicas. fáceis, isso, exatamente, exatamente. né. Então, por exemplo, essa paciente que eu citei agora, para ela era difícil se livrar da relação tóxica, e aí o cardiologista que tinha que resolver Era com mais fácil remédio, né. resolver com remédio, né. É isso mesmo, é É. isso mesmo. Então a gente já percebeu aqui que o coração é sensível ao modo como vivemos e sentimos. Estudos do Colégio Americano de Cardiologia, em 2021, mostram que pessoas que relatam altos níveis de solidão, baixa satisfação emocional têm 29% mais riscos de desenvolver doenças cardíacas. Uhum. E quando falamos de mulheres, né, aí o cenário ainda é mais delicado. O estresse emocional é um dos principais gatilhos da chamada síndrome do coração partido, uma cardiomiopatia, olha lá eu aqui, hein, que se manifesta após choques emocionais intensos. Então, doutor Belmiro, quais são os sintomas e os sinais, né, na verdade, quais os sinais de que o coração está sofrendo não só fisicamente, mas também emocionalmente? O senhor já deu uns spoilers aí, né? Isso, já Sim. já Né? falei um pouco sobre isso, né. E é uma coisa muito interessante esse tópico aí, porque, e aí vem de novo, você vê como os assuntos vão voltando, né. O paciente muitas vezes não, tem a dificuldade de reconhecer isso, né. Ele muitas vezes ele não se conforma quando eu digo assim: "Não, seu coração organicamente está bem", sabe, porque: "Não doutor, mas não é possível, e essa dor no peito, e essa dor no coração, né, eu estou com dor no coração, e aí?". Então, cabe ao cardiologista nesse momento, conversar, né, buscar uma anamnese,
mais profundo na amnésia psicossocial, né, procurar entrar um pouco na vida pessoal da pessoa mesmo, procurar saber como é que estão as relações em casa, no trabalho, né, qual é a preocupação, né, para a partir daí, a gente fazer essa diferença entre o coração fisicamente doente e o coração emocionalmente doente. Uhum, Agora é muito frequente também, eh, a gente encontrar o coração doente não somente fisicamente, como emocionalmente, né. Aquilo que eu também já falei um pouco tempo atrás, da a questão do círculo vicioso, né. sim. Às vezes porque a pessoa está doente, ele já tem consciência daquilo ali, ele se preocupa, né, ele não sabe lidar com aquilo ali, né. Então, nesse momento cabe também a nós cardiologistas buscar entender um pouco da espiritualidade, né, da pessoa, porque a gente Sim. é outra coisa, assim, fantástica que a gente vê na literatura que, a forma como o indivíduo enfrenta a doença é fundamental para a gente prever o que é que vai acontecer lá no futuro. Uhum. Se ele vai ter uma resposta boa ao tratamento ou se vai ter dificuldade de, né, de se curar, ou muitas vezes também, no caso, quando não há cura, qual o tempo de vida que tem, a pessoa que tem uma espiritualidade forte e que sabe, portanto, lidar com o enfrentamento da doença, ele costuma, né, ter uma sobrevida maior, mais feliz inclusive, né, eh, desde que, né, pratique aqueles sentimentos que a gente sabe que vão ajudar o coração, né, mais uma vez amor, fé, gratidão, perdão, E que tem a ver então com é isso. resiliência, né. Essa Isso. resiliência na vida, E o digamos Uhum, assim. otimismo, né, tudo isso a gente sabe que uhum, impacta realmente na saúde mental e se minha mente, meu cérebro tá legal, eu dou comandos para o meu aham, corpo, né, e o coração tá nesse bolo é, também, né, o coração vai receber isso também. isso. Como é realmente a gente se perceber, se Importante. conhecer, se olhar, E aqui agora uma informação importante, que estudos de Harvard falam que a meditação, a respiração, que eu até falei né, nesse que já instante, conversamos. Se já você não assistiu esse antecipei um pouco, episódio, assista, falam que essas práticas melhoram, né, essa questão da inflamação do coração e melhoram a variabilidade da frequência cardíaca, um dos principais indicadores de resiliência emocional e cardiovascular. Então, justamente o que a gente estava conversando mais cedo, né? Como os hábitos e o cuidado com o estresse podem realmente proteger o coração e prevenir de doenças cardiovasculares. Bom, aí nós vamos entrar numa questão que eu acho que é importante em todas as áreas, né, que é a educação, né. Primeiro que a gente precisa se educar, eu acredito, nós médicos precisamos ainda nos educar no sentido de, valorizar cada vez mais, a anamnese, psicossocial, né, buscar conhecer o perfil do paciente em relação, por exemplo, à espiritualidade, né, e educar o paciente, né, educar o paciente no sentido de, conscientizar ele de que ele precisa cuidar da saúde mental para cuidar do coração, que cuidar das emoções é cuidar do coração, né. Então, eh, é isso, é educar, a gente precisa, conversar cada vez mais e nesse ponto até a gente precisa até nadar um pouco contra a maré, Sim, né, os médicos, exatamente. porque o nós não temos, em geral, muito tempo para, né, nos dedicar Para ao ter paciente. consultas longas, né, É, e trazer esse contexto, essa educação, né, como você está isso. falando. Mas é algo que, assim, a gente tem que ter habilidade para fazer isso, porque é o caminho,
é o caminho para ajudar o paciente, né. E Sim. aquele beabá básico que a gente escuta toda hora, mas não faz, né. Se alimentar bem, dormir Isso, bem, fazer atividade fazer física, atividade física, trazer essa questão espiritual também, isso, né. Que é. parece clichê, né, mas interessante que eu vou trazer uma situação pessoal, que é assim, em um momento que eu tive burnout, né, que eu estava sobre muito estresse de trabalho, muita correria, muita agonia, eu estava com sintomas, assim, estranhos. Do nada, ó, do nada, eu começava parecia que eu estava no lugar e as coisas iam se distanciando e parece que eu ia ficando meio que slow, tipo Dissociada, como se chama. exatamente, ia ficando dissociada da situação, isso sempre no trabalho. E aí eu ia tendo a sensação de desmaio. E aí vinha aquela sensação, já chegou a acontecer uma vez, eu acho, de desmaiar mesmo, mas sempre vinha a sensação, aí eu parava, respirava e aí ia melhorando. Aí eu resolvi ir no médico, aí comecei a fazer vários exames, porque não achava, não encontrava o que era. Até que eu fui para o cardiologista e fiz um exame específico e foi identificado que eu tenho a síncope vasovagal. Uhum, E que, na época, o médico falou que tinha a ver com a questão emocional, né. isso. E, a partir disso, o que o senhor falou sobre educar o paciente, e aí ele foi dizendo o que é que você não pode, o que é que você precisa tomar cuidado, sobre a questão de porque tem a ver também com a oxigenação do cérebro, né. O senhor Uhum, pode explicar melhor sobre isso do que eu, mas assim, que tinha a ver com essa correria, com esse estresse, o fato de não pausar, o fato de não se alimentar direito também, porque muitas vezes eu ficava muitas horas sem comer, e aí vinha essa sensação de apagão, né. Então eu uhum. tive que o médico me deu uma lista, eu saí com uma lista de coisas que eu podia e que eu não podia fazer, que eu precisava me atentar Sim. sobre isso. Então essa Uhum. importância da educação do médico, essa relação é essencial. É isso mesmo. E o senhor pode dizer como é que isso traz, tipo, essa questão, qual é a ligação mesmo com o estresse, digamos assim, dessa questão exatamente? Pronto, dessa questão específica, o que é que acontece? Nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, né. O sistema nervoso autônomo, ele é composto de, vamos dizer, 2 vertentes, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Então, num indivíduo em homeostase, em equilíbrio, né, em equilíbrio orgânico, existe justamente um equilíbrio dessas 2 vertentes. Por quê? Porque são vertentes em que uma se opõe à outra, no sentido de, vamos dizer, uma vertente tende a acelerar o coração, a Hum, outra tende a desacelerar. Uma tende a aumentar o coração, a outra a pressão arterial, a outra tende a baixar a pressão arterial. A condição ideal de equilíbrio, de homeostase, é haver justamente um equilíbrio dessas 2 uhum, forças. No indivíduo em que o estresse está em nível muito elevado, o sistema simpático tende a predominar. E aí nós temos, como nós já falamos, né, elevação de frequência cardíaca, elevação de pressão arterial. Eh, o sistema parasimpático tende a querer compensar isso. hum, Nessa, vamos dizer, luta de forças, muitas vezes ocorre que o parasimpático de uma hora para outra vai predominar, e aí é quando tem a bradicardia, vasodilatação, a pressão cai, é quando você tem a sensação do do desmaio, desmaio. muitos até chegam a desmaiar, né. Uhum, Então, as recomendações focam no equilíbrio mental, porque justamente para não ocorrer essa luta das uhum, 2 forças, né, e haver sim o equilíbrio mesmo, né. Então é por isso que numa situação dessa de síncope vasovagal, existem recomendações, vamos dizer assim, mais orgânicas, tipo, tem que ingerir bastante líquido, deve ter, né, sim, tem que fazer atividade física, sim, certo? Mas é importante também o equilíbrio emocional, sim, com certeza. É, justamente para não
não tem É, problema, né. E isso, assim, uma coisa que o médico falou também, que tipo, na hora que tivesse vindo, acontecesse isso muito rápido, eu me sentava logo, aí ele falava: "É ideal que se você pudesse deitar e levantar elevar as pernas, né, que tipo, isso. isso você consegue voltar". Mas isso é uma solução momentânea, não dá pra toda vez. Imagine você continuar no ritmo ali, acelerado, tá sobrecarregando o corpo, e aí: "Ah não, tomar, vou ali, deito e boto a perna pra cima". Não é É, só isso, é justamente o que o senhor falou, de olhar para as emoções, né, e cuidar é. de Porque tudo. essa recomendação aí é do momento agudo, tipo, você está Exatamente, sentindo que você vai desmaiar, então isso, a conduta é essa. Mas o ideal é você tomar medidas para evitar que chegue a esse ponto, exatamente. né. Eu estava conversando esses dias com uma amiga lá do interior do Piauí que eu tô morando, e aí você é terapeuta, não desliga quando você tá com os amigos, né, ou fica ligado, né, o tempo todo. E aí ela me falando É que se parecido com o não médico. é? É. Acho que todos nós, né, ainda mais quando a gente lida com Área pessoas que a de gente saúde gosta, é, área de né, saúde é quando a isso gente lida mesmo. com pessoas que a gente gosta. E aí ela Aham. Sim. contando que estava no mercado e de repente desmaiou do nada. Que desmaiou, que ia fazer os exames dela, e eu falei: "Vá mesmo e tal", tanto que a gente mora no interior, ela tinha ido pra Teresina pra fazer os exames e tudo mais, eu falei: "Isso mesmo, tem que se cuidar". Mas aí eu comecei a fazer uma investigação, eu falei: "Vem cá, mas e como é que você tá? Como é que você estava esses dias que você desmaiou do nada?". Porque assim, se o disjuntor desligou, eu digo assim com minhas pacientes brincando, né, ou Uhum. seja, se o parasimpático tá muito ativo, tem alguma coisa que você estava forçando demais, ele disse: "Opa, ah, não vai me obedecer não? Não vai parar não? Espera aí que eu vou te Vai desligar". desligar. É, Né, não é mais ou menos exato, assim? é isso E aí. aí a gente foi conversando, conversando e ela me disse aí primeiro: "Não, tá tudo bem". Eu: "Sim, mas me conte aí, não tem nenhum problema? E no trabalho tá tudo bem? E na família?". "Não, tá tudo ótimo". Tá bom, eu senti que, né, talvez ela não tivesse consciência, eu não queria compartilhar. Aí de repente ela falou assim: "Ah, mas eu tô com um problema muito sério com meu filho, e é uma coisa que tá sendo muito difícil de eu lidar". Aí o corpo faz o quê? Desliga. "Vou te apagar". É, Porque aí exato. você não precisa olhar para isso, Resolve. você não É, precisa olhar para isso, você não precisa lidar com isso. É. Então, como é importante a gente também prestar atenção nesses sinais, Uhum, como a gente sempre fala aqui, e também, assim, escutar o nosso corpo, gente, pelo amor de Deus, uhum. escuta o seu corpo. É. Será que antes desse desmaio não veio nada? Uhum. Não veio uma dor de cabeça, não veio um sentimento de dizer assim: "Rapaz, eu não devia olhar muito para isso agora, eu devia dar um tempo disso", sabe? Às vezes dá quando a gente todas essas questões têm relação com algum órgão, né? Então, por exemplo, dor no fundo dos olhos, né, aí aperto no coração, e aí você vai relacionando, né. Então dor no Uhum. fundo dos sim. olhos, o que é que você não quer ver? O que é que você queria desver, que você não tem como desver, né. Isso. Então, tá com dor no coração, não tem alguma questão emocional envolvida nisso, né, tá com dor de Vou falar: "Tô estômago, com a dor na lombar", né, tô com dor de estômago, será que não É. teve alguma coisa que você não conseguiu digerir digerir. direito? Geralmente dor na coluna tem muito a ver com a questão de sustentar ali a vida, tipo, o que que você tá carregando? O Dor que Uhum. é aqui que na tá sendo cervical, né. pesado para você para carregar, Dor na né? cervical, às vezes você não quer se curvar diante da Sim, situação. também. Então, é isso. Em muitas situações, a palavra de ordem é escutar, ou seja, a pessoa tem que escutar o seu corpo e o médico Isso. tem que escutar o seu paciente. Perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. E É, que às vezes essa sintonia não rola muito, né, não é, acontece muito, às vezes é ali isso, com pressa, isso. às vezes também o paciente não quer se abrir, porque tem isso, o Tem médico isso tá É, aberto e também. o paciente não quer se abrir, são vários né, desafios, realmente. não é? E por muito tempo acreditamos que o coração era apenas uma bomba biológica, mas a ciência e a psicologia moderna vem mostrando que ele também é um centro de percepção e memória emocional, que foi o que a gente estava conversando, né, inclusive no episódio anterior que a gente gravou, que já estreou inclusive, a gente estava falando com a Alana, que é especialista em medicina tradicional chinesa, e ela estava dizendo pra gente que a gente não sabia, né, e ela Sim. estava dizendo que realmente o centro energético relacionado ao coração, que é o centro cardíaco, ele guarda as emoções. Uhum. Então tem tudo a ver realmente, né, tá tudo Isso. interligado, Interligado. porque realmente o coração não é à toa quando a gente fala: "Te amo", a gente faz o desenhozinho do coração, né, Aham. porque o coração partido, que a pessoa tá É, chateada, então Sim. realmente o coração
Até no na vamos dizer assim, na vida popular, né, numa E nas ciência. músicas, é muito falado isso do coração partido, Isso. do Exatamente, coração com buraquinhos, tem várias Aham. coisinhas assim, né, exatamente. falando do Que e coração, como atrelado à emoção emoção. e saúde mental tem tudo a ver, né. Então, na sua visão, como podemos reconectar o cuidado do coração à ideia de propósito, espiritualidade e sentido de vida? Resumindo o que a gente É. já conversou, Resumindo, né. e aí vamos falar de novo de educação, né, e é isso, é assim, nessa questão especificamente de espiritualidade, inclusive, eh, como eu já relatei aqui, né, as sociedades estão se organizando mais nos últimos anos para abordar essa questão, e já existem até modelos de abordagem, né, eh, pelo menos na Sociedade de Cardiologia tem isso. Modelos de abordagem, sabe, de como abordar o paciente na questão espiritualidade. Tem até um modelo que parece que é o que mais utilizado, chamam é um acrônimo, né, é HOPE, H-O-P-E. Hum, H de a crença, tipo, vai perguntar ao paciente: "Você tem alguma crença? Você acredita em algo superior, em algo divino, em algo, não é, além do que a gente, percebe?" Eh e aí segue adiante, e se o paciente tem a crença, O de organização, como é que você organiza essa crença? Em termos práticos, você pratica alguma religião, uhum, não é? E a partir daí vem o P de uhum, praticar. E você pratica? Você tá, minha religião é tal, e você pratica? De que forma que você pratica, né? É católico, vai à missa, ou hum, vai para a Assembleia de Deus, ou vai para o centro espírita, para a Umbanda, né. E o E de, esqueci outro exatamente a palavrinha, mas é tipo, que tipo de recurso que você quer, aí isso já num indivíduo que realmente está doente, né. Que tipo de recurso você quer? Já que você tem essa, já que você pratica essa Uhum. religião, já que você tem essa crença, você está doente, você está internado, você quer que a gente chame um padre para vir rezar, ou o pastor da sua igreja, ou você quer chamar alguém do centro espírita para vir dar um passe, Que lindo. né. é muito Então, bonito mesmo. é abordagem mesmo direta, né, e que realmente leva a gente a ajudar o paciente, né. É a forma de conhecer melhor o paciente, a forma como ele vai enfrentar a doença, né. E assim, espiritualidade é algo, muito amplo, né. Muitas vezes quando a gente, vê esse termo espiritualidade, acha que é simplesmente muitos confundem com espiritismo, né. Exatamente, Uhum. é muito confundido. E E tem aqueles que, assim, não confundem com espiritismo, mas acha que tem que adotar uma religião. Não, às vezes até a pessoa se diz, agnóstica: "Ah, eu sou ateu", mas se você vai pesquisar, ele tem algum propósito de vida, né. Ele tem atitudes, nobres, né, ele sabe exercer a gratidão, ele é uma pessoa que pratica a caridade, né. Eu tenho pessoas que de vez em quando eu conheço, colegas inclusive, que eu até brinco, eu digo: "Eu não entendo como é que você é ateu, você, né, é uma pessoa tão boa, tão, que, né, que faz caridade e tal". Mas é isso, ou seja, espiritualidade é uma coisa bem ampla, aí a gente precisa conhecer a espiritualidade daquele indivíduo e explorar aquilo nele, né. Qual o sentido que você tem da vida, né. Às vezes a pessoa diz que não acredita em nada, ou até às vezes: "Ah, eu já agora que eu cheguei a esse ponto, eu estou descrente, não acredito mais em Deus e tal". Mas aí eu pergunto: "Tá, e o que é que vai lhe trazer sentido à vida agora? O que é que" tem alguma coisa, às vezes, É um né. filho, é um neto. Isso, "Ah, eu quero Sim. ver meu neto formando", ou então, "Ah, minha filha não pode cuidar do meu neto, ela sai para trabalhar e eu fico olhando o meu neto". Então, você tem que, né, garimpar alguma coisa para dizer: "Olha aqui, ó, aqui está seu sentido da vida". E tem uma frase, né, que diz assim: "O coração
para bater bem, tem que ter um motivo para bater, né. Então a gente tem que buscar esse motivo para bater e explorar isso. Interessante, eu gostei muito dessa questão da sigla, porque é algo, tipo, rápido, Uhum. para que os médicos também possam, né, É, exercer. Então isso. achei muito interessante isso. É prático, você não perde muito tempo, Isso, né. exatamente. É, E a importância também de se preocupar com isso, né, tipo isso. de ter essa questão, essa sociedade que está se preocupando com essa Uhum. questão, muito importante. É. E esse olhar integrativo que une ciência e espiritualidade vem crescendo muito, e um relatório da Organização de Saúde, fala que reforça que a saúde deve ser entendida como um estado de bem-estar completo, físico, mental e espiritual. Então, como essa visão integral impacta o modo como o senhor conduz o tratamento e a prevenção das doenças cardíacas hoje? Tipo, qual seria o cronograma, digamos assim? Tipo, um diagnóstico e aí depois como é que o senhor faz isso na prática, digamos, com os Acabou que pacientes? respondeu um pouquinho já, É, né. já respondeu Aham. um pouco, que é bem redundante, digamos assim, o que precisa É, ser feito, né? isso. Eu acho que a o o grande desafio, do cardiologista e do médico, de todos os médicos, na verdade, de todos os especialistas, é justamente a gente conseguir fazer, quer dizer, praticar essa visão integral diante de um contexto que é contrário, ou seja, é desfavorável a Sim, isso, né. A questão do tempo, a correria, né. E às vezes ser Eh, especialista em um órgão específico, né, às isso, vezes se a pessoa não se vai abrir fragmentando, é. e é o caminho agora tem, se houve uma fragmentação muito grande da medicina, Uhum, agora a gente vai ter que fazer um caminho contrário, né. A gente vai ter que ter sempre essa, cada vez mais, essa visão holística, se a gente quiser realmente buscar sucesso no cuidado do paciente, né. sim. Trazer essa saúde integrativa, né, e cada vez mais os médicos, os especialistas possam estar caminhando juntos, né, tipo, é o médico com o terapeuta, ter por exemplo, achei interessante, como a gente já viveu experiências assim. Eu tinha a minha gastro, me deu contato: "Ó, vai lá, veja isso aqui", tipo, era algo integrativo para a questão da saúde mental também. Então, um psiquiatra que se conecta e conversa com o terapeuta para entender sobre o caso daquele paciente. Então, Uhum. acho que essa disponibilidade em querer entender melhor a vida do paciente, no sentido integrativo, de querer ajudar cada vez mais, né. e também de entender assim: "Ó, eu vou até aqui, né, eu vou até Exatamente, É, aqui". exatamente. isso. Realmente agora você está precisando de um terapeuta, né, É, você está precisando de um exatamente. cardiologista, né, ó, você tá Uhum. Perfeito. e a gente vice-versa, né. Com No momento em certeza. que a gente olha e diz: "Ó, realmente você está precisando de um médico". Ó, e sempre nas minhas sessões, começou comigo, já fez seu check-up? Isso, também. Isso. É Tem que algo fazer, que porque É. a gente sabe que as vitaminas impactam, que a gente sabe que um monte de a coisa questão impacta, hormonal impacta tudo. né, a saúde do Abordagem coração impacta. multidisciplinar, né. Isso. Exatamente, eu acho que É. essa é a tendência e é uma tendência maravilhosa, Uhum. que assim continue. Se Isso. pudéssemos, eu sempre falo isso, se pudéssemos E aqui o ficaríamos dia Já inteiro, a fez tarde até inteira. coro aí, né. esse coro ela fez de propósito Foi agora. porque ela sempre faz: "Se pudéssemos", aí eu: "Se pudéssemos". Quer dizer, o dia todo ficaremos aqui conversando, porque o papo foi maravilhoso. Eu Foi aposto que Sim, mesmo. você gostou demais incrível. também, porque fluiu muito bem, né? Porque a gente trouxe um médico maravilhoso também aqui. Então, queremos já de pronto agradecer Vocês que demais. são Muito, muito, maravilhosos. muito obrigada por Mu- contribuir de forma tão leve e tão Nós acessível, que eu que né. agradeço. Para mim, Muito, muito, muito falar em bom. gratidão, né, é, obrigado, o nosso muito coração fica obrigado quentinho, mesmo. Aí eu né? falando do coração, o coração fica Meu Só quente. coração, faz meu, só faz bem a nossos não corações, é? E né. Com meu coração tá certeza. quentinho aqui. Então, antes da gente se despedir, queremos agradecer demais aqui a nossa equipe, Pedro, Luiz, Tamires Sim. Cidade, que sempre está aqui com a gente. Queremos agradecer também Como tá o demais, coração, né, né, ó, o coração aos nossos familiares também, que sempre estão colados nos com a gente. apoiam. Queremos agradecer aí a Dora Bordados, nosso primeiro patrocinador, Patrocinadora. que sempre está aqui junto também com a gente, apoiando. Ela que disponibiliza os lanchinhos para os nossos convidados, né? Vamos deixar aqui
o arroba dela para vocês conhecerem o trabalho dela Meu também. abraço especial para ela. Ah, É, tá vendo? Que pode deixar que fofa, será entregue. não é? Que fofo. E vamos fazer aqui nosso Vamos fazer o nosso ritual e não deixe de aqui. seguir nosso Calma, eu vou falar sobre seguir o Instagram, ah, sim. pode ser terapia, sigam no Instagram e se inscreva no canal, curta, comenta, Ativa o compartilha. sininho, pode Falando esquecer. em coração e amor, compartilha com quem você ama, tá? Então, e mesmo É, o aqui, ó, a nossa coração. equipe tá dizendo aqui, é um coração. Formamos um Isso. coração aqui na mesa. Obrigada, obrigada. E daqui a 15 dias, no Tem mesmo mais horário, um episódio, quinta às 20 horas. não perca e compartilha com todo mundo. Beijo.